Então, tudo tranquilo em casa? Começando agora uma das matérias que mais você vai ver em provas, tanto de vestibular como em concurso público, a concordância verbal. Toda vez que você ouvir falar em concordância, você pensa na ideia de singular e plural, e não esquece que para saber se esse meu verbo vai ficar no singular ou no plural, eu dependo de encontrar o sujeito. Aí encontrar o sujeito é normal, basta perguntar para o verbo, a resposta vai ser chamada de sujeito, e lembre de tomar cuidado com não perguntar, por exemplo, entre outras situações, para o verbo haver, o verbo fazer e um verbo com a palavra ser. Bom, aqui você vai começar com a regra básica. Essa regra básica que nós vamos ver nesse slide aparece bastante. A mulher e a filha voltaram de viagem, o verbo voltar não tem nenhum problema para fim de encontrar o sujeito. Você vai lá e pergunta para o verbo: quem é que voltou de viagem? A resposta vai ser a mulher e a filha. Como eu tenho o núcleo mulher e o núcleo filha, como eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é composto. E quando o meu sujeito é composto, o meu verbo vai para o plural. Via de regra, né, 99% das vezes que você tem um sujeito composto, antes do verbo bonitinho no lugar dele, você vai falar que esse verbo fica no plural, tá certo? Você está vendo que eu escrevi aí sujeito composto anteposto, quer dizer, antes do verbo. Essa aí a gente chamaria, tecnicamente, de ordem direta. O que é uma ordem direta? Primeiro você coloca o sujeito, depois o verbo, depois aquilo que o verbo pedir. O que eu queria saber é se a gente fizer uma inversão. O sujeito composto vier posposto, vier depois. Pode ver que eu peguei a mesma frase. Aí você vai fazer a mesma coisa. Faz de conta que você não conhece a primeira, só conhece a segunda. Eu pergunto, quem é que voltou de viagem? Continua sendo o sujeito composto a mulher e a filha. O sujeito sendo composto, o meu verbo fica no plural. Não importa se ele veio na ordem direta, como o primeiro exemplo, ou nessa que a gente chama de ordem inversa ou hipérbato. Tá certo? Hipérbato é quando você tem uma pequena mudança da ordem natural dos elementos sintáticos. Tranquilo até aí? Aí eu sugiro essa frase: voltou de viagem a mulher e a filha. Se aparecesse só essa frase no seu vestibular, na sua prova de concurso, você colocaria verdadeiro ou falso? Como é que a gente faz? Continua perguntando para o verbo. Faz que você não conhece as de cima. Quem é que voltou de viagem? A resposta vai continuar sendo a mulher e a filha. Mas agora, como veio depois, como primeiro veio o verbo, depois veio o sujeito, se você quiser concordar com o mais próximo, não tem problema. E deixar, obviamente, esse verbo no singular, porque, nesse caso, mulher, que é a próxima palavra, que é o primeiro elemento do meu sujeito composto, está no singular. Então, na ordem direta não pode, mas nessa ordem aí inversa, primeiro o verbo, depois o sujeito, isso é autorizado pela norma culta, tá? Então, lembra uma coisinha. Quando você fala a frase que está no meio do slide, voltaram da viagem a mulher e a filha, significa que elas voltaram ao mesmo tempo. O que a semântica diz da última frase que você está vendo? Voltou da viagem a mulher e voltou depois a filha. Seria mais ou menos essa a ideia, por isso que a gramática aceita essa concordância com o sujeito. Mesmo sendo composto, e lembra, o sujeito composto é plural, você pode colocar sim o verbo no singular. Perfeito? Bom, esse exercício já apareceu aqui em Santa Catarina. Olha lá. Acabou o egoísmo, o narcisismo self, a obsessão pelo consumo e a passividade que isso acarreta. Aí a frase continua. A primeira proposição da UFSC era essa aqui. No trecho 1, a forma verbal acabou poderia ser substituída por acabaram, em concordância com o sujeito posposto que está no plural. Lembra? Sempre que eu tiver um exercício, você dá uma pausa e eu vou continuando. Essa proposição está verdadeira. Se você olhar para a frase, o que acabou? O egoísmo, o narcisismo self, a obsessão pelo consumo e a passividade, né? Então, eu tenho 4 elementos dentro do meu sujeito. Os núcleos seriam egoísmo, narcisismo, obsessão e passividade. Eu tenho o meu sujeito composto. Quando o sujeito é composto, significa que ele está no plural. Tem mais de uma coisa sendo falada. Agora, quando primeiro você coloca o verbo, se você quiser concordar com o conjunto e falar acabaram, nenhum problema. E se você quiser só concordar com o mais próximo, também está viável. Essa é uma regra que não é raro, não. Ela aparece normalmente, por exemplo, em ABCD, eles querem a única. Quando essa aí aparece, provavelmente eles vão pôr no enunciado que eles querem a única falsa. Deu para entender a brincadeira? Essa daí está verdadeira. Continuando com as regras, relembrando do verbo fazer.
Se por acaso o verbo fazer estiver associado a tempo decorrido ou tempo cronológico, tempo de distância, né, climático, aquela coisa toda, ele obrigatoriamente ficará no singular. Lembra quais são as situações? Ele não vai ter sujeito, ele é um verbo impessoal. Eu não posso falar fase em verbos, não pode. Eu não posso falar deviam fazer 25 anos. Lembra, no devia fazer, você está vendo que os dois verbos estão grifados, é uma locução verbal. Quando você tem locução verbal, sempre o último verbo é o dono da frase. No caso aí, é o verbo fazer. E no caso aí, o verbo fazer está associado a tempo. Então, nem o verbo fazer e nem o auxiliar, nenhum dos dois, podem ser colocados no plural. Vai acostumando o seu ouvido. Olha a frase. Acho que vai fazer 10 anos que não vim aqui. Não é vão fazer, é vai fazer. Perfeito? Vamos em frente. O outro verbo que você já conhece bem é o verbo haver. Quando ele significa tempo decorrido, ou seja, for sinônimo de fazer, ou trocar por existir, ocorrer, acontecer, ele é um verbo impessoal. Lembra que acontece com esse verbo? Fica no singular obrigatório. Eu não posso falar houveram discordâncias. Tem que ser houve discordâncias. O tempo do verbo presente, passado, futuro é uma outra história, mas verbo haver, quieto no singular, quando trocar por existir, por ocorrer ou por acontecer. Lembra de uma locução verbal? Sei que poderia haver outros conflitos na Ásia. Essa frase está certa? Poderia haver uma locução. E como o verbo haver é o último verbo, que a gente chama de verbo principal, ele ficando no singular, ele obriga o verbo auxiliar, que no caso aí eu poderia, ficar obrigatoriamente no singular. O que eu queria que você lesse com calma é a última frase. Olha a frase. Alguns erros deve haver nesse projeto. Dói o teu ouvido, mas está certo. Porque é o verbo haver. Eu poderia falar alguns erros devem existir, alguns erros devem acontecer, alguns erros devem ocorrer. Os três verbos, ocorrer, existir e acontecer, não tem importância, eles vão ter plural. Agora, o verbo haver, significando tempo decorrido, ou significando existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver não pode plural, e se for uma locução verbal, ele for o principal, o outro auxiliar, não admite plural. Bom, aqui você vai ver trechinhos de provas que já apareceram. Há séculos o ser humano começou a perguntar-se, e aí a frase foi em frente. Caso o verbo haver fosse substituído por fazer, seria necessário flexionar esse verbo na terceira pessoa do plural, fazem séculos, para estabelecer a concordância com o sujeito. Você colocaria verdadeiro ou falso? Falso. Porque é o verbo haver, tá? Ele pode significar tempo decorrido, e se ele for substituído pelo verbo fazer, o verbo fazer também tem que ficar no singular. É faz séculos. Perfeito? Outra, fazem alguns anos que reality shows foram introduzidos na programação das TVs. Essa proposição, você colocaria o quê? Falso também. Fazer associado à ideia de tempo obriga o verbo ficar no singular. Tempo decorrido. Havia muitas câmeras à frente dos participantes. Uma frase dessa estaria correta, porque é o verbo haver, significando existir, ocorrer ou acontecer. E a última dessa lembrança, de acordo com os estudos de mobilidade urbana, deveriam haver outras alternativas de transporte para a população chegar às praias no verão. É uma lembrança aqui, só um parênteses, quando o vestibular coloca essa ideia de norma culta, aí você deveria vigiar a vírgula, você deveria vigiar a crase que está vendo aí, mas esse exercício apareceu com o enunciado de concordância. E essa frase está falsa também. Deveriam haver não, meu querido. Porque quando eu tenho deveriam haver, são dois verbos, é uma locução verbal, e o último verbo é o verbo haver. Então ninguém vai plural, nem o verbo haver, nem o verbo dever. A frase correta seria deveria haver. Tranquilo? Bom, então não esquece essa criança aí. Quando o verbo haver aparecer na sua frase, verifica se ele troca por existir, por ocorrer ou por acontecer. Se der liga, se aconteceu isso, o verbo haver fica obrigatoriamente no singular, ele não tem sujeito, o sujeito é inexistente e ele é classificado como um verbo transitivo direto. Então, aquilo que você está achando que deveria ser objeto direto, na verdade é o objeto direto do verbo haver. Tranquilo? E lembra o quarto elemento, o verbo haver é verbo impessoal, ele não serve para as pessoas. Lembra que isso eu já falei várias vezes, verbo impessoal não tem sujeito, verbo impessoal não serve para nós, pessoas. Continuando, aí você já vai ter um exercício de concordância. Vamos lá. Sobre a concordância verbal e a concordância nominal, assinale a afirmativa correta. Letra A.
Na frase, o governo brasileiro extinguiu a RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados, para que possa ser melhor exploradas nessa área recursos naturais e outras fontes renováveis de energia. A falta de concordância será sanada se a expressão os recursos naturais for substituída por jazidas minerais. Depois você dá uma pausa para dar uma analisada. Na frase B, na frase, os fatos apontados pelos órgãos de controle indicam que podem ter havido irregularidades na gestão dos projetos financiados com recursos públicos. Todos os verbos estão flexionados de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Só um parênteses aí. Quando o vestibular falar todos os verbos estão flexionados, é lógico que o enunciado lá em cima pediu concordância. Mas se eles falaram assim, cadeia correta, e falar a palavra flexionado, aí você também tem que lembrar se ele está corretamente conjugado. E aí você entra nos verbos irregulares. Letra C. A frase, os ingredientes que encomendava eram o mesmo semanalmente, razão porque seria de imaginar que fosse suficiente para a fermentação de 50 litros de cerveja. Apresenta desvios da norma padrão quanto à concordância nominal, mas não há desvio na norma padrão quanto à concordância verbal. Lembra sempre de dar uma pausa. E a letra D, na frase, estima-se que em Portugal, cerca de 2/3 dos cães tenham sido infectados com o parasita denominado, meu Deus, isso aí, nos últimos anos, embora muitos deles não manifestem a doença. Os verbos tenham e manifestem concordam com os respectivos sujeitos na terceira pessoa plural. Você vai dar uma pausa, vai pensar, eu já vou clicar, qual é a única correta? O gabarito é a letra D. A letra D, que não está aparecendo aí a resposta, ele é o certinho. Ali, o que é que vai poder ser explorado? Os recursos naturais e outras fontes renováveis. Quer dizer, eles erraram. Se você colocar jazidas minerais no lugar de recursos naturais, vai continuar no plural e o sujeito vai continuar, o verbo vai continuar sendo obrigado a ir para o plural. A letra B é muito boa. É difícil achar um exercício desse. Podem ter havido. É uma locução verbal com 3 verbos. Então, podem é o verbo auxiliar, o ter é o verbo auxiliar e o havido é o verbo principal. E quem que é ele? O verbo haver. Que significa aí sim, podem ter existido irregularidades. Sempre que eu troquei por existir. Então, o que acontece? Quando o verbo haver trocar por existir, ocorrer ou acontecer, o verbo haver fica no singular, ele dá uma ordem para os verbos auxiliares. Fica quieto aí no singular. Perfeito? Essa letra B está muito interessante, ela é muito boa. É bem raro aparecer o verbo haver, como você está vendo aí no particípio. Esse exercício aqui mistura outras coisinhas. Vamos lá. O certo é falar falta 2 minutos para o final do jogo ou faltam. Lembra? Dá uma pausa se houver necessidade. Vou dar uma clicadinha aqui. O que está faltando? Resposta, 2 minutos. Se você fez a pergunta e ele te deu uma resposta e a resposta está no plural, o verbo tem que ser faltam. De vez em quando eu faço esse exercício em sala, alguns alunos falam assim para mim, Pita, mas você não falou que o verbo associado à ideia de tempo não pode ser colocado no plural? Sim, eu falei, mas para o verbo fazer, para o verbo haver, não para qualquer verbo do planeta. Então eu posso falar, falta 1 minuto, faltam 2 minutos, sem nenhum problema. Tá claro? O verbo faltar, o verbo bastar, não tem nada a ver com essa situação. É uma situação do verbo haver, é uma situação do verbo fazer. A número 2, o certo é falar não houve jogos ou não houveram jogos. Você vai responder, eu vou clicar aqui, não houve jogos. Por quê? Eu posso falar que não existiram jogos, não ocorreram jogos e não aconteceram jogos. Quando o verbo haver consegue trocar, fiz questão aqui de colocar no plural. Existir vai plural, ocorrer vai plural e acontecer vai plural. Quem não vai plural é o verbo haver, quando ele significar existir, ocorrer e acontecer. A terceira frase, ela desempata a brincadeira aqui. Você quer bem aos seus colegas? Sim, eu os quero bem, ou sim, eu lhes quero bem. Isso já foi apresentado para vocês na aula passada. Qual é a regra? Se o verbo for transitivo direto, o pronome oblíquo que tem que entrar, representando o objeto direto, é o pronome oblíquo o, a, os, as. Se você tem um verbo transitivo indireto, com a preposição a, você vai ser obrigado a ter o objeto indireto representado pelo pronome lhe ou lhes. Você já fez o raciocínio? Estou indo direto, mas eu penso que você já fez uma pausa nessa brincadeira. Vamos tocar a vida. O verbo querer, na maior parte das vezes que você lê, ele é o verbo querer no sentido direto. Quem quer, quer alguma coisa. Ponto final. Tá certo? Só que o verbo querer, ele pode ter a ideia de amar.
com a palavra bem. Quem quer bem a alguém. Quem quer bem a alguém. O verbo é transitivo, porque eu escutei alguém, e é indireto, porque eu usei a preposição a. Moral da história, sim, eu lhes quero bem, é a resposta certa. Luiz, observe que todos estão alerta. A gente já viu aí que a palavra alerta no sentido de atento não vai plural. E a última frase, o exercício já até acabou. Quem chega, chega a. Ninguém chega na casa. Você chega a casa. Você não chega em Florianópolis, em Curitiba. Você chega a Florianópolis, você chega a Curitiba. Então é por isso que eu sou obrigado a colocar o item número 2. Tranquilo? Continuando. Aqui um outro exercício. Você vai dar uma pausa. Eu quero saber qual é a certa quanto à concordância verbal e quanto à concordância nominal. Toca a ficha aí. Voltando, então lá. Talvez apenas 1/3 das indianas não use sari. Essa frase estaria certa quanto à concordância ou errada? Bom, a primeira coisa, mesmo que o enunciado peça a concordância nominal, a primeira coisa que tem que fazer é a verbal. Cai muito mais. Quem é que não usa sari? Talvez 1/3, né? 1/3 das indianas. Como o meu sujeito tem 1/3 e é singular, o meu verbo vai ficar corretamente empregado no singular. Essa frase está certa, está correta. Faz 2 dias que ele não aparece em casa. Essa segunda frase está também correta. Fazer associada à ideia de tempo não admite plural. Faz 2 dias, perfeito. A terceira, sempre haverão pessoas que criticarão o seu trabalho. Essa aí você vai colocar que está falsa, porque o verbo haver aí significa existir, significa ocorrer, significa acontecer, então ele tem que ficar obrigatoriamente no singular e o exercício acaba nessa terceira frase. Perfeito? Na penúltima, estava engordando a olhos vistos, só queria chamar a atenção, olhos vistos é uma expressão, tá? Não confunda olhos vistos, que caiu nessa prova aí, com haja vista, é outra coisa. Haja vista não tem masculino. E olhos vistos é uma expressão. E a última, o que é que está sendo anexada? Né? As fotos. Então, se você pensar em anexado, você vai ver que são as fotos, que é feminino e que é plural, então o certo deveria ser anexo. Lembra que a gente já falou na aula de concordância nominal, se vier a preposição em, não pode mexer. Então, eu poderia escrever essa frase em anexo, tá? Mas, como não veio em, eu saio caçando o que está anexado, e o que está anexado seriam as fotos. Continuando a brincadeira, tá? Agora vem um vilão de provas, o verbo com a palavra ser. Bom, vamos falar da regra geral. Quando você tiver um verbo com a palavra ser, a primeira coisa que você tem que lembrar é assim, se por acaso ele for índice de indeterminação do sujeito, esse verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, se você tiver um verbo e o ser for classificado como índice de determinação do sujeito, o singular é obrigatório. Quando você tem o ser partícula passivadora, haverá uma palavra do lado, e essa palavra ao lado vai ser o sujeito. E aí você faz a concordância. Se essa expressão estiver no singular, deixe o verbo no singular. Se essa expressão estiver no plural, deixe o verbo no plural. Lembrando que isso aí a gente já viu em 2 momentos. Eu já vi isso com o sujeito e eu já enviei para vocês uma análise da palavra ser, né? Então eu queria saber de vocês, quais frases estariam certas? Dá uma pausa, dá uma pensada, eu vou clicando aqui. As 2 da ponta, a primeira e a quarta. Lembrando, na primeira frase, como o verbo precisar é verbo transitivo indireto, quem precisa de alguém ou precisa de alguma coisa, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo tem que ficar no singular, mesmo com a palavra ótimos advogados no plural. Agora, quando você pega a última frase, você está vendo que quem contrata, contrata alguém, quem contrata, contrata alguma coisa. Como o verbo é transitivo direto, e você encaixou a palavra ser, aquilo, ótimos advogados, que deveria ser o meu objeto direto, por causa do ser partícula passivadora, ele vai ser o meu sujeito. Como ótimos advogados está no plural, o meu verbo ficará no plural. Eu costumava passar a dica primeiro, né? Depois a regra. Aí continuar com a dica. Eu pedi assim, a maior parte das frases que aparecem com índice de determinação do sujeito é com verbo intransitivo ou com verbo TI, transitivo indireto. E eles pedem preposição. Por isso você pode inventar essa dica. Verbo ser preposição, verbo no singular. Verbo ser preposição, verbo no singular. Verbo ser preposição, índice de determinação do sujeito
E se o ser é índice de terminação sujeito, o sujeito é indeterminado. Quando vem o verbo, vem o ser, e sei lá o que é que vem, mas não vem uma preposição, eu falo que aquela expressão que está em um ponto de interrogação vai ter valor de sujeito. E aí eu faço a concordância. Se ele estiver no singular, deixo o verbo no singular. Se ele estiver no plural, eu deixo no plural. Só que se você pegar os últimos vestibulares, por exemplo, quando você pega as públicas, normalmente as públicas não estão judiando muito do aluno. Eles vão lá, fazem uma frase muito falsa ou uma frase muito verdadeira. Mas as particulares, às vezes, eles colocam uma carga maior de pegadinha ou de sacanagem. Então, aí você tem que saber a regra mesmo. Qual é a regra? Oficialmente, se você tem um verbo de ligação, encaixa a palavra ser. Se você tem um verbo transitivo indireto, encaixa a palavra ser. Se você tem um verbo intransitivo e encaixa a palavra ser, esse verbo tem que ficar no singular obrigatório, tá? Se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, aquilo que deveria ser o objeto direto, por causa do ser, passa a ser o sujeito, e aí você faz a concordância de singular ou de plural. Lembra que a gente já teve isso daí mais de uma vez. Então, vamos fazer as frases. Não se fazem mais xaropes caseiros, o verbo destacado não está grafado de forma correta quanto à concordância verbal, uma vez que concorda na oração com o sujeito xaropes caseiros. Você colocaria o que nessa proposição que já caiu no vestibular? Pode clicar. Como o verbo fazer é um verbo transitivo direto, quem faz alguma coisa, né? O verbo fazer é transitivo direto, então xaropes caseiros, sim, é o sujeito que está no plural. E aí eu posso também inverter. Lembra que essa frase aí com esse ser, que é partícula passiva-dora, está na voz passiva sintética. E eu posso fazer a voz passiva analítica. Xaropes caseiros não são mais feitos. Tá certo? Então eu consegui colocar com a voz passiva analítica. Outra, listam-se em anexo todas as disciplinas do segundo semestre, entre as quais encaixam-se, no meu plano de formação, as duas primeiras. Quanto à concordância, você colocaria que essa frase está certa ou está errada? Pensou? Vou dar uma clicada aqui. Ela está correta. Lembrando, você viu que veio o verbo listar e a palavra ser. Logo em seguida veio o em anexo. Tira o em anexo, ele não vai atrapalhar, porque de qualquer jeito ele vai estar certo. E já que veio o verbo listar, veio a palavra ser e não veio preposição, então toda disciplina do segundo semestre é o meu sujeito. Faz a regra oficial. Quem lista, lista alguma coisa, tá? Quem lista, lista alguém. Como o verbo listar é transitivo direto, o ser é partícula passiva-dora, todas as disciplinas do segundo semestre é o sujeito, certo? E na de baixo, a mesma coisa. Você viu que veio o verbo encaixar com a palavra ser. Então, você viu que também veio no meu plano de formação. Lembra que eu já falei em alguns slides anteriores, alguns vídeos anteriores. Quando alguma coisa vier entre vírgulas, parênteses, traduções, ignora aquilo momentaneamente. Então, encaixam-se as duas primeiras. As duas primeiras são encaixadas. Quem encaixa, encaixa alguma coisa. Eu tenho outro verbo transitivo direto. Eu tenho outra partícula passiva-dora. Perfeito? Eu só queria fazer um parênteses sobre essa frase. Essa frase, quando caiu no vestibular, o enunciado era de concordância. Então, quanto à concordância, ela está certa. Se fosse norma culta, essa frase estaria errada. Não vou entrar em detalhes, só para avisar. Esse ser aí é um pronome. Ele é uma partícula passiva-dora, mas não deixa de ser um pronome oblíquo. Então, você é obrigado, porque eu tenho um pronome relativo, você é obrigado a fazer a própria. A frase correta seria, entre as quais se encaixam. E aí, a concordância verbal continua igual. Outra, nos relatórios dos auditores, aludem-se a fatos cujas origens, a julgar pelo que se afirma nos jornais, não foi suficientemente esclarecida. Você pensou? Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Ela é falsa. Por quê? Você está vendo que veio o verbo aludir com a palavra ser. Então, a próxima expressão é o a, que é uma preposição. Então, ela está impedindo preposição. O sujeito nunca vai ter preposição na primeira palavra. Tá? O sujeito nunca começa com preposição. Então, esse a, que é a preposição, está impedindo que fatos possa, porventura, ser o sujeito. Quem alude, alude a alguma coisa. Quem alude, alude a alguém. O verbo aludir é TI, transitivo indireto. Então, esse ser é índice de determinação do sujeito e o singular é obrigatório. Por isso que essa frase está errada. Perfeito? Outra, mais duas frases de vestibular. Só que aí está sem o contexto dos exercícios. Aliado a tudo isso, colocam-se principalmente as baixas condições socioeconômicas das famílias que moravam nas margens dos rios. Essa frase está de acordo com a norma culta? Está correta quanto à concordância? Pausa. Cliquei. Verdadeira, por quê? Eu estou vendo o verbo colocar e vi a palavra ser. O principalmente advérbio eu jogo fora.
As baixas condições socioeconômicas é o meu sujeito, condições é o núcleo do meu sujeito, que está no plural, por isso que o meu verbo vai para o plural. Confirmando a regra. Quem coloca, coloca alguma coisa. Esse verbo colocar é transitivo direto, então esse C é partícula passivadora. Então a próxima expressão, baixas condições, é o meu sujeito. Tá claro? Esse C aí eu não animei aí, mas ele é uma PA, uma partícula apassivadora. Perfeito? Bom, a segunda. Elas disseram publicamente ao governo estadual que se necessitava de prêmios maiores. Essa daí, você colocaria o quê? Eu vou clicar. Essa frase eu gosto mais dela porque, apesar do verbo estar ali, o C veio antes. Lembra? Ele é um pronome oblíquo. Veio antes. Veio o verbo, veio o C, veio preposição, índice, determinação, sujeito. Vamos fazer a regra oficial? Quem necessita, necessita de alguém. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo é TI, transitivo indireto. Então, esse C é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Essa frase está perfeita. Praticando mais um pouquinho aí, como é que ficariam esses exercícios? Qual é? Eu vou ficar aqui quieto, ele quer saber a única correta, daqui a pouco você dá uma pausa aí. Já deu a pausa, vamos lá. Qual é a única correta de acordo com a norma culta? É a letra A. Aí você está vendo o que eu estou arrumando como correto, tá certo? Nessa letra C, eu vi que veio uma locução verbal, pode conseguir. Quem é o verbo principal? É o conseguir. Quem consegue, consegue alguma coisa. O verbo conseguir é transitivo direto, então esse C é partícula passivadora. Então, o maior sucesso é o sujeito que está no singular. Então, esse verbo deveria ficar no singular. E existem duas situações ótimas. Deixa eu falar da letra D. Existem duas situações ótimas. Só uma curiosidade. A maior parte das vezes cai concordância verbal. Só a letra D que envolve um pouquinho de nominal e a letra B. A letra D, o motorista que é flagrado embriagado, é aplicado a ele uma severa multa. O que é aplicado? A multa, que é feminina, então tem que ser aplicada uma severa multa. Volta para a letra B. Na letra B tem uma outra coisa. Você vai ver na próxima aula de concordância verbal. Você está vendo o que está sendo destruída? A resposta é a maioria das florestas do Brasil. Existe uma regra que a gente vai trabalhar com calma no próximo encontro, que é assim: maioria, minoria, grande parte, bom número. Quando vier uma palavra partitiva, maioria, minoria, grande parte, bom número, entre outras, né, tem mais, e substantivo coletivo também, você pode concordar ou com a partitiva ou concordar com a especificação, com o adjunto adnominal, no caso aí, florestas. Então você poderia falar: a maioria das florestas é, e a maioria das florestas são. Tudo bem? Só que você tem um adjetivo ali, destruído. Então, o que acontece? O participo. Então, o que você vai fazer com esse participo? Você tem que acompanhar. Como o verbo ser está no plural, então ele está concordando com florestas. Então, destruídas também tem que concordar com florestas. Essa frase tem duas formas de corrigir. Ou eu falo desse jeito, são destruídas, ou eu poderia falar que a maioria das florestas do Brasil é destruída. Porque aí eu posso falar o é concordando com a maioria, então destruída concordaria com a maioria. E uma outra regra que a gente vai citar rapidinho, que às vezes ela aparece em 2, 3, 4, 5 vestibulares e depois ela desaparece, é a regra do lugar. Lembra? Quem que fez? Os Estados Unidos. Lembra? Quando qualquer lugar, Estados Unidos, Emirados Árabes, qualquer lugar nasceu no plural, Minas Gerais, se tiver artigo, o verbo acompanha o artigo. Então aí eu estou vendo os Estados Unidos. Então é os Estados Unidos fizeram, os Estados Unidos produziram, os Estados Unidos elegeram. Perfeito? Se eu não colocasse o artigo, Estados Unidos sem artigo, ficaria feio, né? Ficaria no singular o verbo. Mas quando tiver o artigo, então qualquer lugar, não é só para os Estados Unidos. Então, Minas Gerais fica na região sudeste, as Minas Gerais ficam na região sudeste. Perfeito? Aqui é um catado de vários vestibulares. Certo ou errado? Devem haver outras razões para ele ter desistido. Você colocou falso. Por quê? Deve haver, não pode colocar no plural. É deve haver, quem manda é o verbo haver. Tá? Os Estados Unidos são um grande país, apesar de tudo, foi o que eu acabei de falar. Quem que é um grande país, apesar de tudo, apesar de todas as ocorrências? Os Estados Unidos. Tem artigo, mesmo com a abreviação, ele tem artigo no plural, o verbo é plural. Outra, queria voltar a estudar, mas faltava recursos. Você pôs o quê? Falso. Por quê? O que está faltando para o cara? Recursos. Se não é o verbo haver, não é o verbo fazer, ele não veio com a palavra ser, meu querido, pergunta. O que está faltando para você? Resposta, recursos.
sujeito, recursos, recurso no plural, verbo no plural. Não se admitirá exceções. Essa frase está errada também. Veio o verbo admitir com a palavra se, tá? Eu estou vendo quem admite, admite alguma coisa, o verbo admitir é tanto direto, então exceções é o meu sujeito. Como meu sujeito é natural, o certo deveria ser falado admitirão. Outra, basta-lhe 2 ou 3 dias para resolver isso. Você colocou? Falso. O que está bastando para ele? Resposta, 2 ou 3 dias. Tá? O verbo bastar não tem nenhuma regra envolvendo para ele. Ele sempre vai ter sujeito. Na próxima, tu dissestes, argumentou ele. Você colocaria o quê? Aqui é uma pegadinha que eu encontrei, né? Quem é que disse? Tu. Então, se é tu, eu tenho que falar tu disseste, tu amaste, tu falaste, tu beijaste, tu passaste, tá? No vestibular, na prova, perfeito? Então, tu sempre vai ter a letrinha S. Tu amas, tu amavas, e assim por diante. Mas no pretérito perfeito ele não tem essa letrinha S, isso aí é plural, tá? Por isso está errado quanto à concordância. Penúltima, será que não foi suficiente nesse tempo todo as provas de fidelidade que lhes demos? Essa frase estaria, vamos lá? O que é que não foi suficiente, que eu sou meio surdo? As provas de fidelidade. Então, quando você pergunta para o verbo, ele vai te responder. Só não pode perguntar para o verbo haver, para o verbo fazer e para o verbo com a palavra ser. O resto, pergunta, meu querido. Pergunta, minha querida. Perguntou, prova de fidelidade é a resposta, é o sujeito que está no plural, então o verbo deveria ser foram suficientes. E a última dessa sequência, havia índios desconhecidos na região. Se você erra essa, eu viro o monstro. Haver significa existir, não pode plural, por isso que a última frase está perfeita. Mais uma. Essa daqui é rara aparecer na região sul. Ele quer saber que só admite uma concordância, ou seja, tem 5 letras, uma só vai ficar de um jeito. Esse exercício tem tudo para ser bom, mas infelizmente ele está estragado, você vai ver por quê. Eu queria saber qual é o gabarito. Clicou? Bom, deu uma pausa aí, clico eu aqui. O gabarito é a letra D. Por quê? Você está vendo que está deveria e deveriam, mas só que é uma locução verbal. Deveria haver, não admite plural. Eles estragaram um exercício que é muito bom. A maioria dos jovens vem acompanhando. Tanto faz deixar o vem no singular, sem acento, como no plural. Por quê? Quem é que vem acompanhando? A maioria dos jovens. Então, quando tiver uma partitiva e ela vier com a especificação ou adjunta jornal, tanto faz concordar com a maioria, como nessa frase com jovens. Naquela guerra entre quadrilhas, morreu e morreram. Por que pode os dois? Quem é que morreu? Resposta, um dos chefes e alguns moradores das proximidades. Sujeito composto, verbo no plural, morreram. Mas, como o verbo veio antes, ele também pode concordar com o mais próximo. Morreu um, né, que está no singular. Outra, quando você tiver o pronome relativo quem, tanto faz concordar com ele ou concordar com a palavra que está imediatamente atrás. Então, tanto faz falar fui eu quem encabecei, concordando com a palavra eu, ou fui eu quem encabeçou fui eu, que dá para inverter a frase. E quantos de nós, tanto faz concordar com quantos, que é mais de uma pessoa, e uma delas pode ser eu, por isso que está dupla concordância. Tranquilo? Era isso que eu queria dar uma lembrada para vocês. Algumas outras informações serão dadas na próxima aula de concordância verbal. Lembra, a concordância verbal é uma das matérias que mais aparece junto com o período composto e conjunção atualmente no Brasil. Ósculos e amplos.